Hoje a tempestade se levantou e eu não posso ver além das ondas. Diga isso, hoje a tempestade. Hoje a tempestade se levantou. Eu não consigo ver além das ondas. É tão difícil quando o Senhor não quer falar, não quer falar. É tão difícil quando minhas forças não bastam, mas eu escolho acreditar. Diga isso, que você escolhe acreditar. Eu escolho acreditar que Deus está no barco. Que Deus está no barco. Que Deus está no barco. Diga, e eu confio, eu espero. E eu confio, eu espero que Ele vai agir. Ele vai agir. E eu confio, eu espero que Ele vai agir. Ele vai agir. No Evangelho de São Mateus, capítulo 8, no versículo 23, o Senhor fala assim: subiu a ele a barca com seus discípulos e de repente desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande, mas tão grande, que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. E os discípulos chegaram-se a ele e acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: por que este medo? Gente de pouca fé. Então, levantando-se, deu as ordens aos ventos, ao mar, e fez uma grande calmaria. Admiraram e diziam: quem que é este homem que até os ventos e o mar obedece? Só para a gente poder entender o que o Senhor fala para a gente nessa palavra. Deus, Ele é tão poderoso, mas Ele é tão poderoso que Ele pode realizar o impossível na nossa vida. E não tem como você cantar por cantar ou ler uma Bíblia por ler. O que essa palavra ensina a gente é que no momento de dificuldade, no momento onde a gente não sabe o que fazer, no momento onde a gente não sabe para onde ir, a gente precisa olhar e entender que tem alguém com a gente no barco. Eu não sei se você que está acompanhando a live ou alguém que está aqui dentro está passando por algum momento de dificuldade, está passando por um momento de prova. E entenda bem, gente, a palavra fala que eles estavam todos eles naquele barco. E a gente sabe que os discípulos, grande parte deles eram pescadores e viviam da pesca. Então a gente pode entender que o barco que eles estavam dentro era um barco de pesca. Então os barcos de pesca, assim como diz o Senhor, eles pescavam com redes e pegavam uma grande quantidade de peixe. Então dá para entender que o barco que eles estavam era um barco grande e forte, preparado para grandes pesos. Mas aí acontece uma grande tempestade, acontece uma grande ventania, e aquele barco começa a receber ondas, começa a receber ventos de uma maneira onde começou a cobrir o barco.
O barco onde eles estavam dava a impressão de que ia virar. O barco que eles estavam ali dava a impressão de que não ia suportar. E a situação que a gente vive, a gente passa por um momento dentro da nossa casa onde a gente não sabe se vai dar certo ou se não vai. A gente chega em alguns momentos de decisão na nossa vida que a gente fala: Senhor, será que vai dar certo realmente? E a gente fica igual aqueles discípulos. A gente fica igual aqueles discípulos que ficam totalmente apavorados, olhando para a tempestade que está derrubando o barco. A gente fica olhando para a tempestade chacoalhando o barco, ventando sobre o barco, e o barco dá a impressão que realmente vai cair, e dá a impressão que realmente a gente vai cair. Eu quero falar para você que está assistindo essa live, tem muita gente que quando começa a ver o barco cair, quando começa a ver aquela agitação, o vento, as águas batendo no barco, você começa a sentir que você vai afundar junto com o barco, e tem muita gente com esse pensamento: pula do barco. Tem tantas e tantas gente tirando a própria vida, porque quando passa por um momento de dificuldade, um momento de depressão, que realmente é uma grande tempestade, eles olham mais para as águas, olham mais para os ventos fortes que estão batendo no barco, olham mais para as dificuldades que estão passando e esquecem de reparar que tem alguém com eles no barco. E eu quero dizer isso para você, eu quero dizer isso para você que está ouvindo isso. Tem alguém no barco com você. Você não está sozinho. Você não está sozinha, amada. Eu não sei na onde que você está, e eu não sei o que você está passando. Mas eu quero dizer que independentemente do problema, independentemente se é uma tempestade, se isso parece que vai te derrubar, não pula do barco. Não pula do barco. Eu quero dizer isso profeticamente para você que está aqui hoje, que já pensou em pular fora do barco do anjo guardião. Não pula do barco. Não pula. Se você está passando por um problema na sua casa, não pula do barco. Se o teu filho está usando droga e você não sabe o que fazer, e você está pensando em desistir, não pula do barco. Não pula. Se você tem passado por doença dentro da sua casa, problema financeiro dentro da sua casa, e não sabe o que fazer, eu quero dizer para você, é uma profecia de Deus: não pula do barco. Não pula. Não pula. Sabe o que os discípulos fizeram? Eles se juntaram, gente. Eles se juntaram. Enquanto você fica sozinho, você fica pensando na água, você fica pensando nos ventos, você pensa até em pular do barco. Mas quando você se junta com alguém, assim como aqueles discípulos fizeram, eles se uniram numa só voz e foram chamar o mestre. E o Senhor, sendo tão poderoso, mas tão poderoso, sendo tão poderoso, Ele olha com um olhar de felicidade. Sabe por quê, gente? Eu não acredito que essa passagem, eu não acho que a Bíblia mente, mas a palavra fala que o Senhor estava dormindo. Mas eu também sei que o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe tudo, está em todo lugar, e Ele tem todo o conhecimento. Ele sabe de tudo que você está vivendo. Ele sabe de tudo que está acontecendo. E entenda que o Senhor Jesus Cristo, só o fato dele estar no barco, poderia simplesmente nenhuma maré pegar. Nenhum vento poderia atingir ele. O Jesus estava no barco. Mas o que acontece? O Senhor, Ele permite que nós passemos por dificuldades para saber o que você faz na hora do desespero. É muito fácil estar lá sossegado, louvando a Deus, quando a gente está passando por um momento de sol, um momento de brisa suave. O que o Senhor quer esperar de você, o que o Senhor espera de você, é o que você faz diante do problema, diante da dificuldade, diante da dúvida. Eles não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam se ia viver ou se não ia, mas eles tomaram uma decisão, e é isso. Essa palavra não é uma palavra de tempestade, mas é uma palavra de decisão. Eles se juntaram e tomaram uma decisão. Qual foi a decisão deles? Eles foram chamar o Senhor. Eles foram chamar o Senhor. Num momento de dúvida, num momento onde você está sozinho, não sabe o que fazer, junta com alguém, faz assim como os discípulos, eles se juntaram e foram chamar o Senhor. Eles tomaram uma decisão, e a decisão deles foi chamar o Senhor. E o Senhor, Ele é tão poderoso, gente. Mas o Senhor, Ele é tão poderoso que essa passagem mostra a imensidão do poder do Senhor. Porque logo depois
logo depois que eles tomaram a decisão, falaram assim, é o seguinte, chega de tempestade, chega de ficar olhando para o problema, chega de ficar passando por esse momento e achar que a gente vai morrer aqui dentro desse barco. Vamos apelar, vamos chamar o Senhor aqui. Eu vou louvar o Senhor, eu vou convidar o Senhor para fazer parte da minha vida. Eu vou convidar o Senhor para tomar conta dessa dificuldade. Eu vou convidar o Senhor para tomar conta do problema, porque eu não tenho poder para destruir a tempestade. Eu não tenho poder para manter meu barco dentro da água, mas eu sei que aquele que tem o poder está dentro do barco. Eu sei que aquele que pode realizar está aqui dentro. E na hora que eles chamam, o Senhor, ele simplesmente estende as mãos. E ele fala, que a paz esteja nesse lugar. O Senhor, ele olha para você, estende a mão para você e fala, que a paz esteja neste lugar. Que toda calmaria aconteça, que toda tempestade caia agora, que todo momento de sentir que está sozinho seja caindo por terra agora. Eu quero dizer para você, você não está sozinho, porque nesse exato momento o Senhor estende a mão sobre a sua tempestade, estende a mão sobre os seus problemas e fala para você, você não está sozinho, você não está sozinho. Você não está sozinho, você não está sozinha. Tem alguém com você no barco. Eu quero convidar você a dizer isso. Eu quero convidar todo mundo que está aqui a dizer que Deus está no barco, que o Senhor está no barco, que o Senhor está no barco, que o Senhor está no barco. Diga isso, no barco, no barco. Mais uma vez, que Deus está. E Deus assim como aqueles discípulos falaram, que Deus está. Que Deus está no barco. Mais uma vez, que Deus está no barco. Diga isso. Que Deus está. Você não está sozinho. Você que se sentia sozinho, você que se sentia sozinha, tem alguém com você. Que Deus está no barco. Nessa história desse evangelho, dessa música, eu gostaria de dar um testemunho. Então foi assim, perto do final do ano passado, nós encontramos o pessoal. Tem que segurar. E vinha o filme, né? Nos encontramos no teste. E aí você falou para nós assim, ó, gente, a gente tem um encontro Maranatá no final do ano, vocês vão estar com a gente. Lá foi aquela loucura toda, falando assim, beleza, vamos sim. Aí você falou, ó, você então, Fernando, você ali e tal. Faz umas pregações para nós, fazemos, até porque a gente não sabe perturbando isso. Aí chegou o dia do Maranatá, dia 23 de dezembro, né? 2 dias antes do aniversário do nascimento de Jesus Cristo. Eu e a Linda falamos, vamos, né? A casa estava cheia de gente, parente de fora, tudo.
Aí nós vamos lá, vai ser rápido, né, Lina? A gente com certeza vai ser rápido, a gente vai lá, faz uma ou duas pregações que ele tinha falado, a gente volta, né? Aí chegamos lá, a nossa casa estava com o esteio balançado.